Essa manhã a gente teve a oportunidade de conhecer, o pastor Paulo Elias, lá da Igreja Batista Betânia, e muito nos abençoou já na escola bíblica. A esposa está aqui, como é o nome da irmã? Ana Cláudia. Sejam bem-vindos, tá? Que Deus possa abençoar os irmãos e que também pastor Paulo Elias nos abençoe nesse momento pela palavra. Queria convidar o irmão a estar aqui conosco, uma alegria recebê-lo. Já esteve aqui com a gente os irmãos da Betânia num dos nossos congressos, Como era o nome do irmão? Motoclube, pastor Renato, isso mesmo. Pregadores do caminho, foi uma bênção também de Deus. Então, ouça a palavra do Senhor, amém? Pastor. Graça e paz, irmãos, aos que eu não conheci mais cedo, podem se sentar. A alegria está aqui, eu e minha esposa estamos felizes e honrados de participar desse congresso, sabedores de que existem sempre motivos voltados para essa oportunidade que a igreja para refletir aquilo que ela faz no mundo, Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, lá no verso 19, nós vamos ler a partir daqui, e quero contextualizá-lo enquanto você vai abrindo. Nós temos algumas palavras a dizer nesse momento. Queríamos tentar emendar um pouco o que dissemos na parte da aula anterior, dizer que, enquanto povo, nós podemos nos sentir povos de Deus, mas, ao mesmo tempo que nos sentimos povo de Deus, devemos saber como o Deus desse povo se sente ao nosso respeito. Nesse contexto agora que nós vamos ler, nós vamos ver na minha leitura do Novo Testamento, no que diz respeito à história da igreja impressa dos primeiros dias, como ser a igreja que, de fato, é o modelo de igreja que nós deveríamos ser em termos de princípios e padrões, no que diz respeito à missão e sua ação no mundo. A igreja de Antioquia representa, ao meu ver, aquilo que a gente poderia ver no próprio Cristo, quando ouvira de Deus, Pai, no seu batismo, e também no contexto do Monte da Transfiguração, do prazer que Deus tinha no seu Filho. Nós temos essa experiência de Deus se manifestar na forma de dizer ao povo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. No contexto da igreja de Antioquia, nós podemos ver, e você vai perceber isso comigo nessa manhã, essa é a igreja que me dá prazer, essa é a igreja que eu gostaria que vocês fossem. É nesse sentido que eu queria trazê-los nessa manhã a uma leitura assim. Eu quero pensar com vocês sobre o tema uma igreja missional. Diferente de uma igreja missionária, uma igreja missional, ela tem aspectos e fatores que a tornam de maneira muito especial uma igreja segundo o coração de Deus. É difícil pensar nisso como um grupo, como uma organização. Nós somos indivíduos aqui. Você está sentado ao lado de alguém, que está sentado na frente de alguém, que está sentado atrás de alguém, enfim. Nós somos aqui uma comunidade. A Igreja Nova Vida de São Cristóvão, ela é uma igreja que tem o seu contexto. O olhar de Deus para com ela. Pensar a partir do seu pastor, daquele que é bispo dessa convenção de vocês, que é o título lá de São Paulo, não é isso? Nesse processo da unidade das igrejas, São Gonçalo, que foi citado aqui hoje, Igaratá e Marechal Hermes também, algumas outras. O que Deus pensa a respeito dessa comunidade? O que Deus pensa a respeito da Igreja Batista Betânia? O que Deus pensa a respeito da vida do pastor Neil, dos seus pastores, e de toda uma comunidade, de como ela está inserida no mundo? O que Deus pensa, de uma maneira mais ampla, sobre a igreja hoje no Brasil? Quem é essa igreja evangélica que está hoje, de uma maneira prática, sendo vista pela comunidade brasileira? Quem somos? O que apresentamos para essas pessoas? Que aspectos da missão nós temos nos envolvido e impresso nessa história que estamos vivendo? O que estamos tatuando no coração do povo? Que tipo de história estamos deixando nesse legado dessa geração? Porque você faz parte de uma igreja que está hoje operando no mundo. Você e eu, nós passaremos, virá uma nova geração, aquela que foi antes de nós. Quem foi? O que ela deixou de legado? Aqui nós estamos lá atrás, nos primórdios, Antioquia, leia comigo, Atos 11, 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão,
Passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns síprios e sirineses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo. Tendo-o achado, levou para Antioquia. Durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles de nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Dá um pulo aí para o capítulo 13, rapidinho. Ainda sobre Antioquia. Ora, na igreja em Antioquia havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram e oraram, impuseram as mãos e os despediram. Amém, queridos? Nós estamos diante, portanto, de uma igreja que você vai entender por quê. Era a igreja que correspondia aos desejos e anseios do Cristo que havia dito para a igreja ir pelo mundo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Quando nós olhamos para a história do evangelho, o nascedouro dele, não é? Jesus inaugura o reino com 30 anos de idade, rabino, vai na sinagoga, lê o texto de Isaías que vocês propuseram como tema para essa mensagem desses dias, lembrando que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para pregar boas novas, para libertar os cativos, os oprimidos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Isso era uma trajetória lá do jubileu, quando chegasse aos 50 anos em que o povo estivesse na terra, fosse feito todo aquele processo, a libertação dos escravos. E os escravos não eram livres como foram feitos a libertações de escravos no Brasil, que deram uma carta de alforria, libertação, e disseram, agora vá. Não, não é pegar a pessoa que não tem para onde ir, que comer, como plantar, como cultivar. Na verdade, eles deveriam dar parte do dinheiro, um pedaço de terra, animais, para que essas pessoas pudessem começar uma vida minimamente próspera, para poder, então, dar significado à existência delas. Jesus está dizendo que Ele veio libertar as pessoas das opressões das mais diversas. As opressões estão para além da ideia do espírito da alma, estão para todo o processo que nós somos. Eu creio na ideia da tríplice, né, visão da humanidade. Tem um pessoal que é dicotômico. Então, para mim, é tricotômico. Então, eu entendo que eu tenho diga comigo, psíquico e espiritual. Então, é corpo, alma e espírito. Alguns fazem um entendimento, a discussão não é essa aqui. O que eu quero dizer é que eu creio num Deus que veio nos salvar integralmente. Ele veio salvar nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Não é? Os americanos, os canadenses, os europeus vieram aqui e pregaram o evangelho para a gente com o entendimento de que nós deveríamos correr para ir para o céu, promovendo o céu o tempo todo, quando na verdade nós estamos num continente cheio de dificuldades, de necessidades, de lutas que precisam ir para além. Não dá para pregar o evangelho em Jardim Gramacho, quando eu falava para vocês mais cedo, e chegar numa casa onde as pessoas não têm o que comer, e dizer para ela, olha, Jesus te ama, pregar as 4 leis espirituais, dar as costas para ela, e no mínimo não deixar pelo menos uma cesta básica para ela ali. Nós salvamos a alma de uma senhora que ia para o inferno. Glória a Deus, estamos testemunhos na igreja. Mas essa senhora está passando fome e ela não pode ficar sem o pão, gente. Ela não pode ficar num lugar onde os ratos, quando a chuva vem, transbordam e a cama onde ela dorme com seus netos, o rato sobe. A barata sobe, a lacraia sobe. Coisa muito comum aqui, bem pertinho da gente.
Vocês têm a Barreira do Vasco, vocês têm lugares tão próximos aqui. Nós somos uma cidade dentro de uma grande comunidade carente. Milhares de pessoas vivendo debaixo da pobreza, milhões delas. Nós precisamos entender esses aspectos. Bom, Jesus está trazendo uma visão de o evangelho é aos pobres. Ele está ensinando isso aos seus discípulos. Ele está mostrando que o evangelho é para todos, mas os pobres têm prioridade no coração de Deus. E ele prega o evangelho, ele ensina para esses discípulos que ele escolhe, e ele vai transformando um pouco a cada dia na missão, no ir, no pregar, percorrendo Jesus, cidades e aldeias, pregando o evangelho do reino, ensinando, curando, transformando. Nós cantamos isso hoje, o Ministério de Louvor trouxe uma música baseada em Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante. E eles vão vendo, a vida começa a fazer sentido para eles. Quando Jesus termina a sua missão, ele morre na cruz, ressuscita, e aí agora ele está chamando os seus discípulos, eu estou correndo por causa do tempo, termina meio-dia aqui, né? E ele pega os seus discípulos, e quando ele chama-os, diz assim, olha, vocês têm que ir por todo o mundo. Vocês receberão um poder que há de vir sobre vocês. E é o dunamis, é o poder do Espírito Santo. É aquele que vai provocar uma explosão em você. A palavra dinamite deriva dessa palavra, explosão. Quando eu trabalhei com uma missão lá em Petrópolis, onde era a nossa base internacional, nós treinávamos latino-americanos para o resto do mundo ali, nós temos um problema muito sério com água. Precisamos cavar poço numa área de rocha. Nós temos que usar dinamite, chamamos uns profissionais para fazê-lo. Eles trabalhavam o dia todo perfurando com um ponteiro, quebrando, perfurando. No final do dia, eles implantavam bananas de dinamite. Alguém protegia o local e a gente acionava, e aquela explosão, aquelas rochas partiam em milhares de pedaços. Algumas micro-rochas, outras enormes saíam e o poço começava a afundar. Esse poder que ele está dizendo que viria sobre os discípulos, traria sobre eles uma manifestação dos céus na terra, a ponto de fazer com que eles fossem por todo o mundo. O mesmo que está escrevendo Atos capítulo 11, que é Lucas, né, fala para a gente dessa forma no início, quando ele diz, recebereis o poder do Espírito Santo, vamos lá, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samária e até os... Muito bem, a igreja está lá orando, e ela recebe o poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, Pentecostes. O poder vem sobre eles. Alguma coisa extraordinária começa a acontecer. Pedro é usado de maneira sobrenatural, e ele prega um sermão baseado em Joel, que fala que o Espírito viria sobre toda a carne, e começa então a provocar algo no coração do povo. E o povo pergunta, e o que a gente faz? Arrependei-vos, sede batizados, serão salvos. Começa a igreja. Mas a igreja começa em Jerusalém e ela permanece em Jerusalém. Ela começa dando seus primeiros passos em desobediência. O chamado da igreja era para ir tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas ela permanece em Jerusalém. E Deus está vendo. E Deus está trabalhando com essa igreja. Deus abençoa essa igreja. Mas essa igreja ainda não está entendendo o processo. Eles deveriam ter ido. Alguns historiadores vão dizer que eles ficaram para mais de 14, 15 anos só em Jerusalém, a partir desse texto que nós estamos lendo aqui. Permaneceram em Jerusalém. Por que não rompem? Por que não saem? É a tal da zona de conforto. É o tal do comodismo. É o tal do lugar para a gente ficar. É o tal do vamos nos reunir. É o tal da koinonite que eu falei na IBD. Eles começam a ficar ali, a ficar ali. Aí começam a aparecer problemas na igreja. Dos primeiros problemas narrados aqui no Novo Testamento, em Atos capítulo 5, 6, vai falar sobre as viúvas dos helenistas que estavam sendo preteridas em relação às cestas básicas, porque as mulheres dos judeus falecidos, as viúvas judias, casadas com judeus, estavam recebendo prioritariamente e não estava dando para chegar nas outras. Elas reúnem e chamam os apóstolos e falam, olha, está acontecendo um problema aqui, é injusto, poxa, nós não estamos ganhando comida.
E esse negócio de partir o pão entre todos não está chegando na gente. Está começando a falhar esse negócio do amor aí, que é bom falar do amor, né? Mas viver um amor é difícil, gente. Amor aqui do púlpito é maravilhoso. Eu te amo, meu irmão. Né? Mas e esse negócio de se dar, como é que funciona? Porque, como eu disse na palavra inicial, amor é ação. Amor não é sentimento. Mulheres gostam de ouvir isso. Né? Minha mulher todo dia fala assim, me ama. Claro que eu te amo. Mas eu não posso só ficar falando que eu amo Cláudia. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que amar, eu tenho que me entregar por ela. Essa igreja estava se perdendo. Aí levanta o corpo diaconal. Os primeiros diáconos surgem. E o primeiro corpo diaconal, ele é fantástico. Ele é fantástico porque ele começa a se tornar uma espécie de, dor de cotovelo para os apóstolos no início. Porque é com esses homens que Deus vai começar a fazer alguns movimentos. A história está aqui, mostrando isso para a gente. Os apóstolos que foram chamados para ir, eles permanecem em Jerusalém. Eles não estão indo, gente. Aí Deus começa a olhar para um novo grupo da igreja, começa a pegar aqueles que a gente não trata tão bem assim, né? Começa a usar os pequeninos. Aí começa a pegar os diáconos. E esses diáconos começam a viver uma revolução. O primeiro deles é o Estevão. E a Bíblia diz que pegam Estevão, que estava pregando assim, prendem, fazem um julgamento, e ele faz uma narrativa lá do Velho Testamento, mostra o que fizeram com o Cristo, como eles estavam equivocados como religiosos judeus, precisavam se converter, e eles começam, blasfêmia, blasfemou contra a lei, mata, apedrejamento, lembra? O primeiro mártir do cristianismo não é um apóstolo, é um diácono evangelista, um diácono que está saindo mais com frequência. E a palavra de Deus diz então que a morte de Estevão provoca uma revolução, provocou a diáspora, que é a dispersão da igreja. O pastor Edson Queiroz, pastor da PIB de Santo André de São Paulo, falecido há 2 anos atrás, um dos pastores mais missionários que a história desse país já conheceu, tem um livro chamado A Igreja Local em Missões, você pode baixar em PDF, uma igreja altamente comprometida com a obra missionária no Brasil e no mundo, em alto índice de valores, de gente enviada a partir da igreja local. Ele disse que nesse momento Deus pega o ventilador e coloca na farofa dos discípulos. Vai ter farofa no almoço hoje, gente? Não, né? Você já tentou comer farofa com o ventilador ligado em cima de você? Aquilo espalha, né? E a farinha começa a voar. Deus coloca uma pressão para a igreja ir. Ele permite a morte de um mártir, para que a igreja comece a avançar para além das fronteiras de Jerusalém. A igreja de Jerusalém começa bem, mas ela vai se perdendo no caminho. A gente precisa ler a história com a qual a gente começou e saber se a gente não está se perdendo no caminho. Eu falei da agenda para dentro, de congressos, de eventos, de culto, de reuniões o tempo todo e pouco para fora. E lá estavam eles em Jerusalém, mas veio a morte de Estevão. E a morte de Estevão, se você ler lá atrás no capítulo 8, provoca a reação com a diáspora. E a primeira coisa que vai ser narrada por Lucas é fato, de novo, que não é apóstolo que está saindo. É um outro apóstolo, na verdade, um outro diácono chamado Filipe. Filipe vai a Samaria e lá ele começa a pregar o evangelho. Que coisa impressionante isso. Aí agora a gente vai para o capítulo 11 e continua percebendo que a perseguição, que foi fortíssima, começou a matar 1, 2, 3 pegando, e Paulo está envolvido nisso, né? se envolvendo nessa parte lá atrás, ainda como um perseguidor. Ele não tinha se convertido, e ele está matando crentes e tal. É no capítulo 9 que a gente vê a sua conversão, mas a perseguição estava continuada ali, eles estavam matando muita gente. Foi uma das épocas em que mais morreram cristãos na história daqueles dias. Volta comigo, Atos 11, 19. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa da morte de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha, gente, eles estão indo além mar, eles estão indo para, Judéia, Samaria, confins da terra, por causa da perseguição. Deus pode usar muitas coisas, escute aqui, para tirar você desse lugar, mas saia em amor. Ouça o chamado de Deus. Não espere a dor chegar. E a palavra está nos mostrando, irmãos, como nós temos nos acomodado. Deixa eu falar alguns números para vocês.
Nós somos hoje, no Brasil, novo censo atualizado, 61 milhões de evangélicos. Nós não temos 10 mil missionários espalhados pelo mundo. Talvez o número possa impressionar você. Puxa, mas 10 mil missionários é bastante gente. Afinal de contas, um é chamado para ir e outro para ficar. Todos nós temos uma visão de missão e a partir dela. Mas as agências missionárias no Brasil hoje fazem contagem e nós temos visto várias questões bastante delicadas com relação a esta ação para o mundo, na implantação do reino de Deus. De países inalcançados, de povos inalcançados. A tendência da igreja evangélica hoje é terrível. Num quarteirão, eu não conheço tão bem São Cristóvão assim. Já frequentei mais esse bairro por conta de trabalhos antigos que eu fazia. Mas não precisa ser profeta para saber que numa região de 4 quadras para qualquer direção, existem dezenas de igrejas. Sim ou não? Falta igreja hoje no Rio de Janeiro, irmãos. Tem lugares que tem igreja uma do lado da outra. Tem igrejas que estão em cima da outra. Uma aqui embaixo com uma placa, outra em cima com um sobradinho. Tem igreja que está entre um bar, né, e a outra igreja. Tem até uma foto no Facebook que os caras estão zoando, dizendo, resista, Zé, resista, né? Como quem... Nós nos tornamos um grupo cada vez mais focado em nós mesmos. Levantamos uma bandeira institucional, olhamos pouco para o reino de Deus e não avançamos nas dimensões que precisávamos ir para cumprir a chamada e a dimensão de Deus, para que Ele volte, porque esse evangelho do reino precisa ser pregado em testemunho a todas as pessoas, então virá o fim. Vocês querem a volta de Jesus Cristo? Ou quer casar primeiro, quer comprar casa em Cabo Frio, quer comprar o carro zero que você está sonhando? Tá? Depois Jesus volta, agora não, porque afinal de contas... O evangelho do reino precisa ir a todas as nações. Somos 24 mil povos no mundo hoje. Cerca de 7.500 nunca tiveram a presença de um missionário. Estamos disputando o território. Paulo diz em Romanos, me esforcei por pregar o evangelho, aonde Cristo não houvera sido anunciado para não edificar sobre fundamento a lei. Por quê? Vocês estão pensando que a Nova Vida é melhor que os batistas, ou que os batistas são melhores que a Nova Vida, que os assembleanos são melhores ou piores do que nós? Podemos formar parcerias, irmãos, e alianças e fazer avançar o evangelho no mundo e trazer a volta de Cristo o mais breve possível. Mas estão indo eles, indo por causa da pressão. Que Deus te livre e me livre da pressão. E que a gente vá no amor. Estava lá o Estevão morto, e agora a perseguição chegando para todo lado, e o negócio está ficando feio, e eles chegam lá em Antioquia. Versículo 19, no finalzinho, diz que eles não anunciavam a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles ainda viajam, transferem-se para outra região, mas eles ainda não estão pregando para os não-judeus. Ainda estão fechados com a religiosidade, porque pode ser que você esteja vivendo um desprendimento de alguma coisa, mas aquilo ainda não se desprendeu de dentro de você. Sabe aquele pessoal que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro dela? Sabe aquele pessoal que está indo para a missão, mas ele ainda está dentro de uma religiosidade muito focada apenas num grupo do seu interesse? Mas olha o versículo que vem a seguir, e aí eu começo a dar o meu primeiro ponto para você. Versículo 20, havia, porém, entre eles alguns cíprios e sireneses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Pela primeira vez, alguém começou a falar aos gentios dessa forma. Tempos antes, no capítulo 10 de Atos, você vai ver a história de Pedro, que está em Jope, está comendo no terraço, preparando o almoço, está meio tonto, está querendo fazer alguma coisa, de repente vem uma visão celestial dos animais impuros, as leis, e a palavra diz, mata e coma. O que é isso? Eu sou um homem íntegro, eu sou um membro da igreja batista, eu não posso me contaminar? Eu sou um assembleiano, eu não posso comer essas coisas? Eu não posso fazer esse movimento? Que é isso? 3 vezes, e Deus insistindo. E lá na porta, a campainha tocando, 2 funcionários do centurião romano, estava lá, e Cornélio, né?
e a Bíblia diz que foi ele então para a casa do Cornélio, aí está tentando fazer um ritual, tentando explicar o que aconteceu, de repente o Espírito Santo falou, sai Pedro, começou todo mundo a falar em línguas, a profetizar, e aí Pedro, que bom, né? Aí chega numa reunião de um concílio, onde os judeus, o que você foi fazer, rapaz? Você foi comer com essa gente? Você foi se misturar com esses incircuncisos? Gente, eu estava lá, aí tenta explicar, aí tentando dar satisfação, pessoal, tudo bem, vamos aceitar, mas mais ou menos. A igreja não estava aceitando que o evangelho fosse pregado a outros. Que coisa! Como nós somos preconceituosos. Irmãos, nós não estamos preparados para receber pessoas diferentes. Se entra um travesti, como aconteceu esses dias, um travesti tentou entrar numa igreja, ele queria, na verdade, se matar, e ele estava indo para se jogar. E ele passa em frente a uma igreja, na comunidade dele. E aí um diácono barra, onde você vai com essa roupa, rapaz? Aqui não pode entrar desse jeito. Ele estava com cheiro de programa, sabe? De sexo mesmo. Com peitos, com nádegas, tudo artificial, todo feminino, mas um homem ali dentro, um homem desesperado, tentando se encontrar consigo e tentando perceber que a morte talvez seja a única solução. E na porta um diácono o barra. E ele parte para tentar viver, então, aquilo que ele queria fazer quando saiu de casa. Mas a igreja não soube acolhê-lo. No caminho, tem lá um grupo de pessoas reunidas e tocam num pandeiro, uma música mais simples, algumas senhoras do coque, e estão ali adorando ao Senhor com sinceridade. E ele aparece na porta. Uma delas para, vai lá, abraça e diz, meu filho, você é muito amado de Deus. Naquele momento esse homem entra e começa um processo de transformação. Um dia conseguem dinheiro para tirar o seio que ele não queria mais, tirar as nádegas, tirar todo aquele silicone artificial que fazia do seu corpo um corpo feminino na característica de um homem. Que igreja nós temos sido? A que acolhe, a que fala a toda a gente, a que fala aos gregos, a que fala aos romanos, a que fala a todos. Decidimos ser uma igreja eclética. Somos uma igreja onde a irmã do coque na cabeça, com coque nas axilas, está sentada do lado do cara que vem com um rastafari, com um alargador desse tamanho da orelha, e que pega um skate e coloca o skate debaixo do banco. Decidimos ser uma igreja onde a gente tem a possibilidade de ter motociclistas, todo tatuado, e que fala uma linguagem exclusiva de motociclista, que é um gueto, e que tem alcançado, que começou com 6, e que hoje tem quase 250. Homens que são rejeitados normalmente nos nossos ambientes evangélicos, cujas esposas oravam, mas seus pastores não os tinham. Decidimos abraçar essas pessoas, cuidar delas, amá-las, tratá-las com toda dignidade, falar. Uma igreja missional precisa falar a todo mundo. Ela tem que romper todas as barreiras sociais, sexuais. Uma igreja não pode ser xenófoba, uma igreja não pode ser homofóbica, uma igreja não pode ser alguma coisa que desconstrua esse direito do outro ouvir o evangelho. Se a nossa geração é líquida, como diz Zygmunt Bauman, aquele filósofo que fala no seu livro de uma geração que é fluida, está difícil pegar essa geração pós-moderna. Nós precisamos não nos tornarmos pós-modernos e fluidos, mas precisamos entender que nessa geração líquida, a gente tem que se liquefazer para tentar trazê-los para perto de nós. Paulo diz que me fiz de grego para ganhar os gregos, me fiz de judeu para ganhar os judeus. Nós precisamos nos contextualizar. Uma igreja missional, ela precisa ter essa capacidade de enxergar a tudo e a todos. Vocês estão em São Cristóvão. Qual é a leitura desse bairro? Para onde é que potencialmente vocês podem ir no mundo? Fazer uma leitura e fazer processos de transformações. Trabalhar, contextualizar. Estão cheios de indústrias ao redor de vocês, de fábricas, de pequenos negócios. Como tornar-se, por exemplo, favorável à condição de alguns funcionários que ficam muitas vezes sem um espaço. Algumas empresas não dão dignidade para os seus funcionários. Tem uma amiga minha, a doutora Marcela, lá de Japeri, faz parte da MPC, e ela criou na igreja dela um espaço
para um supermercado que os funcionários comiam na rua e não tinham espaço nem para descansar após o almoço. Na hora do almoço, ela arrumava a igreja todinha e botou pequenos, comprou colchonete, botou um bebedouro decente, fazia um suco, botou lá um micro-ondas, ajudando os funcionários que deveriam ser assistidos por aquela empresa que deveria dar dignidade aos seus, e ela resolveu atender as demandas dessas pessoas. Com isso, se sentiram amados, acolhidos. Hoje, muitos deles são membros dessa igreja. Sabe essas ideias, esses feelings? Porque a gente começa a romper com a nossa estrutura convencional. Deus não é convencional. O Espírito sopra onde quer, queridos. Se permita viver nessa dimensão do Espírito. Nosso tempo é curto, deixa eu correr. Vamos lá. Segunda coisa, versículo 21. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu ao Senhor. Uma igreja missional tem a mão do Senhor ao seu favor. Quer ter Deus a favor? Viva uma vida de missão. Ele é com você. Aquele texto que ele diz: tudo que me pedirdes em meu nome, eu vos farei. Eu atenderei. Não é, irmãos, Senhor, tudo então, peraí, eu quero um novo Tucson, Senhor. Eu quero... Ei, tudo que diz respeito à missão, diz respeito a atender demandas para os outros. Nós temos experimentado isso na nossa missão. Ano passado, no nosso projeto para Manari, nós fizemos conta e processos e projetos para cerca de 60 mil reais da nossa dimensão de projeto para aquele tempo. Deus nos levou, assim, de uma maneira extraordinária, nós dobramos o valor, pudemos fazer muito mais. E como eu disse no início, conseguimos comprar um caminhão-pipa para atender as demandas de pessoas que não têm acesso à água potável. Ter a mão do Senhor a nosso respeito é ver os milagres, os mais diversos, acontecendo. Ver um resultado tão claro de que quando a mão do Senhor é a nosso favor, as pessoas lá de fora nos veem e dizem: Deus está nesse lugar. Deus está na sua vida. Eu vejo Deus em você. Nós decidimos, irmãos, partir para uma nova evangelidade. Porque evangelizar e levar um folheto e dizer para uma pessoa que Jesus a ama, como uma menina fez lá em São Paulo, ela foi, entregou para um morador de rua um folheto e disse: aqui, Senhor, queria dizer para o Senhor que Jesus te ama. E esse homem, então, sentado na beira da rua ali em São Paulo, ele olha para essa moça e pegou o folheto e diz assim: eu sei que ele me ama, e você me ama, minha filha? Como nós podemos responder às demandas de alguém que está nas ruas? Como eu disse no início, nós decidimos não terceirizar coisas que nós podíamos e devíamos fazer. E nós decidimos abraçar várias causas. Temos projetos com moradores de rua, projeto com crianças, falaria aqui de diversas coisas, porque nos tornamos uma igreja missional. Do ministério infantil de nossa igreja. A líder do nosso ministério infantil está altamente envolvida com missões. Foi à Índia. O marido dela foi depois. Nós estamos indo agora para um treinamento, para uma nova dimensão dos projetos. Ela revolucionou o departamento infantil. Nossas crianças têm ido a Gramacho visitar o lixão com a gente. Você sabe o que é uma criança acordar um pai e uma mãe de madrugada e dizer: pai, mãe, o que foi, meu filho? Você viu um monstro? Não, pai, eu quero orar pelas crianças que estão precisando. A gente fica arrepiado de saber como Deus está se movendo. Irmãos, eu acredito em avivamento, mas avivamento que só faz barulho, de um povo que pula, 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 mas não sai do lugar, que grita, 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 mas não diz nada. Deus não tem pacto com isso. A mão do Senhor a teu favor é algo extraordinário. A igreja de Sardes recebeu um recado de Jesus. João vai lá e diz a Sardes: tem nomes que vive, mas está morta. Digo que venho contra ti. Irmão, se você tem uma igreja que Jesus está vindo contra você, mas quando Deus é ao nosso favor, que coisas tremendas podemos experimentar. E contaria aqui dezenas de testemunhos ao longo de 30 anos do que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos pular aqui um ponto, deixa eu ir para um outro, que eu acho que é interessante. Versículo 26, uma igreja missional. E tendo achado, levou para Antioquia quem? Saulo. Barnabé pega Saulo, já convertido, já trabalhado, já treinado. Muitos anos depois de ter sido convertido, se preparado, e durante um ano inteiro reuniram-se naquele lugar, instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Uma igreja missional, ela tem uma identidade.
e uma identidade do Cristo nela. Se eu digo que sou seguidor do Cristo, eu preciso viver a vida do Cristo em mim, porque senão é blá, 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 é balela, é discurso vazio. E o povo não é bobo. Foi feita uma pesquisa no Brasil, o IBGE fez uma pesquisa para perguntar em quem menos o povo brasileiro acredita. Em primeiro lugar, políticos. Todo mundo está de acordo? Em segundo lugar, pastores. Nós caímos no descrédito. As pessoas não nos veem como homens de Deus no Brasil. É verdade que tem uma turma aí que está firme e firmada no Senhor, mas eles são raros. Pastores hoje no Brasil têm cheiro de dinheiro. Eu vou em alguns lugares com a minha mulher, eu falo, nem me fale, nem me apresente como pastor. Não é porque eu tenho vergonha de ser pastor. Eu quero que as pessoas vejam lá na frente e digam, tem alguma coisa diferente em você. E aí eu possa dizer, eu sou um pastor. Pela primeira vez na história, as pessoas, irmãos, não foi uma placa que alguém colocou. Vamos fazer uma placa. E hoje você tem diversos nomes de igreja. Se você entrar no Google e colocar assim, nomes de igreja engraçado, você vai passar mal de rir. Ontem eu vi uma, na região dos Lagos, estava lá, a Igreja Assembleia da Reforma. Essa aí é certa. Tem nomes esdrúxulos. Não fica escandalizado se eu disser que tem uma igreja do Pum Santo? É sério? Igreja é o cuspe de Cristo. Aí colocamos nomes bonitos também. Igreja Batista Vidas em Cristo, Gileade. Essa igreja ama você. As nossas placas, nossos letreiros. Leiam o que está escrito nesse coração aqui. E nesse aqui? Muito bem. E daí? Será que eu vejo libertação em você para poder? Pela primeira vez, fomos chamados de cristãos na história, pelo povo. Será que a igreja Nova Vida é uma igreja que tem vivido a nova vida do Cristo a ponto de marcar a igreja brasileira, marcar a sociedade brasileira? Será que o testemunho dos batistas no Brasil hoje pode ser um testemunho autêntico de transformação? O lema dos batistas em missões nacionais é Jesus transforma. Mas será que o batista que está com aquela camisa é um homem transformado? Entende? Eu posso imprimir algo a meu respeito. A relevância não é o que eu digo que estou fazendo, mas é que o mundo diz, puxa vida, essa gente parece com o Jesus do Novo Testamento. E foi assim que vendo Antioquia, percebendo o testemunho desses discípulos em Antioquia, o povo dizia, o legado daquele que é o Salvador está neles, eles têm o DNA do Cristo. Eles se parecem com. O meu pai é falecido há 1 ano, vai fazer agora dia 17, que ele faleceu. Eu me pareço muito com meu pai. Era difícil sair na rua e dizer que eu não era filho de Paulo Elias, porque eu sou o Júnior. Por alguns aspectos físicos, meu irmão do meio parece até mais do que eu. Meu pai era muito cabeludo, meu pai era confundido com o Antônio Ramos na rua. Uma vez eu estava na praia, e meu pai saiu em camisa, naturalmente na praia, a moça correu, vamos lá, Antônio Ramos. O meu irmão Marcos, o do meio, mas é tão cabeludo quanto. Sabe essas semelhanças? Com quem a gente diz parecer? A gente precisa buscar essa identidade de fato, de verdade, já que eu ficaria só nesse ponto falando até o fim do meu tempo, que já acabou, mas eu quero pular aqui mais um ponto para a gente avançar e entender um outro recado que eu acho importantíssimo. Uma igreja missional, ela está conectada ao mundo real, só para você não se perder. Então, primeiro, diga comigo, uma igreja missional fala a todo mundo.
a todos os guetos, a todas as tribos, a todas as raças, a todas as nações. Não foi isso? Eles saíram por causa da perseguição, entraram em Antioquia, começou um grupo religiosinho e falou aos judeus. O pessoal aí, vamos ali falar com aquele pessoal também. Aí foram lá, começaram a falar aos gregos. Em segundo lugar, uma igreja missional tem a identidade daquele que ela diz seguir. Diga comigo, uma igreja missional tem a identidade daquele que ela diz seguir. Quem é que essa igreja segue? Então se pareça com Jesus. Mais parecido com Ele. Mais parecido com Ele. A começar das nossas roupas. A começar das nossas atitudes. A começar dos nossos olhares. A começar dos nossos gestos. Tudo vai começar a revolucionar. Diga comigo, uma igreja missional. Ela está conectada no mundo real. Pastor, me permite mais 10 minutos? Naqueles dias, versículo 27, por favor, Atos 11. Essa água aqui é minha? É. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, de nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, o qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos ficaram orando na igreja, levantando voz profética e dizendo, Senhor, manda leite e mel para essas pessoas, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Foi isso que eles fizeram, gente? Os discípulos fizeram o quê? Resolveram mandar, cada um, conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mãos de Barnabé e de Saulo. Eu vejo a igreja brasileira, como eu falei aqui na EBD, muito verticalizada. É uma igreja que sobe um monte, é uma igreja que tem uma agenda de oração, é uma igreja que tem uma agenda de jejum, é uma igreja que fica levantando clamor, é uma igreja que vamos orar pela cidade, aí levanta a mão, pega helicóptero, joga óleo de unção. Lá em Belo Horizonte, uma vez o Neil falou que foi numa igreja que ele falou tanta vergonha, o pastor levou ele para passear e falou, pastor, agora nós vamos fazer unção do leite e do mel. Como é que é isso, pastor? Abre aí essa caixa que está embaixo do banco. Quando ele abriu, tinha uma caixa de leite e na outra uma garrafa de mel. Aí o pastor, eu vou jogar mel, você joga leite. Nós vamos ungir a cidade e vamos derramar leite e mel sobre Belo Horizonte. Se pegasse aquele leite, aquele mel e levasse na comunidade, eles estariam abençoando muito mais. Eu acredito em atos proféticos, irmãos, mas uma igreja que está conectada ao mundo real, ela profetiza algo, mas ela dá resposta às necessidades que estão ali. Ágapo viu o quê? Segundo você leu no texto? Fome. Ora, irmãos, Betinho, nosso brasileiro querido, falecido, dizia, quem tem fome? Mas a nossa tendência é dizer, deve ser vagabundo, hein? Não estudou? Está vendo? Quer nada, ó. A gente está sempre transferindo para Deus uma responsabilidade, ocupando alguém por uma coisa que ela aparentemente fez ou deixou de fazer. Ágapo viu a fome cruel, decidiu atender. Eu falava aqui no início do Haiti, onde eu tenho ido. O Haiti é um país com 10 milhões de habitantes. 80% da população está desempregada. As pessoas não têm, muitas delas, o que comer. Como eu disse, tenho amigos, eu já enterrei uma filha. Eu sei a dor de enterrar um filho. Com 11 anos de idade, faleceu de uma doença grave, mas que dei todos os recursos que eu tinha para poder atender nas dimensões básicas dela e para além, porque Deus proveu de maneira específica. Mas tenho amigos no Haiti que enterraram seus filhos que morreram de fome. Nós podemos, irmãos, ir além. Lá em Manari, no sertão de Pernambuco, eu estive lá conversando com uma senhora esses dias, e ela sentada numa roda, eu batendo papo com elas, e falei, a senhora já passou fome? Aqui, nós temos um projeto de alimentação muito legal lá. Ela falou assim, pastor, eu já passei muita fome. Muitas vezes eu pegava um facão, procurava um cacto, um mandacaru,
E ali, pastor, ela cortava aquele cacto. Ela pegava um pau, fazia de espeto, acendia uma fogueira. E ela assava até ficar bem torrado, bem tostado, para queimar os espinhos. Ela pegava sal e colocava naquele cacto tostado. E ela comia e dava de comer aos seus filhos. Uma igreja que vê fome, mas ela não é parte integrante da resposta a essa fome. Essa igreja, ela não tem nenhuma semelhança com Cristo que ela diz seguir. E é preciso ir além, irmãos. Há muitas necessidades, muitas. Há muitas pessoas dentro do Rio de Janeiro passando fome hoje. Por conta dessa crise, G1, saiu há 2 meses atrás, na zona oeste do Rio de Janeiro, uma senhora falando que ela tem comido fubá há 3 meses, que por 3 meses ela não sabe o que é um pedaço de carne, uma proteína. Fubá é carboidrato, né? Está faltando proteína na mesa de cariocas, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente pode buscar, de maneira prática, atender demandas. Fomos ao Maranhão, na Estrada da Fome, onde uma mulher enterrou, dos 18 filhos que ela teve, 14 morreram de fome. Porque ela não tinha leite para dar de comer, porque ela não produzia, não tinha o que comer. Levantamos 20 toneladas aqui, conseguimos uma carreta para levar para a gente lá. Viajamos de avião até lá, depois para o interior, fomos lá para dentro, do meio do mato, no meio do nada, uma das regiões com menor índice de IDH do Brasil. O que podemos fazer por essas pessoas? Uma igreja missional, ela precisa estar profundamente comprometida com essas causas humanitárias. Não é humanismo, um homem no centro, mas é ser uma resposta. É quando as pessoas começam a perguntar, qual é o nome desse Deus que você serve? Porque eu nunca vi tamanho amor. Conectados. Vocês estão conectados? Vêm as notícias. Um profeta vê a fome. O que é possível fazer pelo mundo? Nós temos um lema em Betânia: tudo que Deus mandar, e cada vez que Ele mandar, mais nós compartilharemos com as pessoas que estão diante de nós. Hoje, nossos projetos missionários no Brasil e no mundo envolvem cerca de 50 mil pessoas. Tem cidades no Brasil que não tem 50 mil pessoas. Nós somos uma igreja de comunidade. Estamos implantados praticamente dentro de uma favela, numa zona de risco, e que atraímos tanta gente de tantos lugares, que o tempo todo estão desejosos de partilhar e participar desses processos e desses projetos no Brasil e no mundo. Eu não posso ver a necessidade de uma criança, por exemplo, como a gente sabe lá na Índia, de um pai que entrega uma filha para ser uma escrava sexual num templo, em nome de uma bênção, de uma deusa chamada Diogonisa. Ele pega sua filha de 9, 10 anos, antes da puberdade, e ele a entrega no altar para que um sacerdote a estupre. E ela passará a ser uma prostituta, uma devadace do templo. Ela será vestida com vestes espirituais do hinduísmo e sairá às ruas numa festividade, num festival. E a partir desse dia, essa menina poderá passar a noite com 14, 15 homens. Eu não posso ver esse tipo de fome, de anseio de uma criança pela vida e apenas chorar e orar. Eu sou parte da resposta dessa criança. Com R$300 trocado em dólares, a gente consegue comprar essa menina na mão de um escravizador desse. Mas não compra essa garota e diz assim: agora, minha filha, você se vira, a vida é tua, você está livre. Não, nós temos casas de dignidade para essas crianças, onde elas serão trabalhadas com profundidade, porque imagina os traumas que estão na cabecinha de uma criança, cujo pai a entregou a ser ofertada a uma entidade da qual ela é prostituta. O que fazer num mundo tão desigual, tão cheio de problemas? Ou você é parte do problema, ou você é parte da solução, meu amado. Em média, as igrejas evangélicas estão repletas de parasitas,
de pessoas que só consomem porque estão esperando dele um sermão, esperando do ministério de louvor uma música que leve aos céus. E é nisso que se resume o cristianismo. Você não foi só salvo para não ir mais para o inferno, você também foi salvo para ajudar, para que outras pessoas não fossem para o inferno. E existem vários infernos. Tem o inferno eterno e tem o inferno de existir num corpo que não tem acesso ao que comer. De um sistema espiritual como esse que eu estou identificando aqui do hinduísmo, que você pode ser parte da libertação. E ele me ungiu para libertar os cativos. Não é só botar a mão na cabeça do endemoniado, e normalmente a gente gosta de fazer isso muito na frente das pessoas, fazer sai demônio para dizer que a gente tem poder. Existem outros demônios que não babam, que não mudam voz, dos quais nós precisamos ser responsáveis como libertadores de um processo na vida de pessoas em todos os lugares onde Deus tem nos levado para viver como missão. Quem somos, irmãos? Está terminando mais um congresso, é o 6º. E daí? O nome diz, é evento, vai passar. Mas nós precisamos seguir numa trajetória. Essas bandeiras, elas vão dar lugar a outro evento. Qual a identidade que você tem com essas bandeiras? Algumas aqui, nem você sabe o nome. Que lugar é esse? Para onde é que eu vou? Será que a gente é parte da solução ou é parte do problema? A Ágape viu a fome. E aí, vamos reunir, gente, vamos compartilhar. Vamos mudar a história desse processo da fome. Uma igreja não pode ficar aqui olhando o furacão. Ai, meu Deus, olha o que aquele furacão fez. Hoje a gente tem avião, tem internet, tem banco para transferir dinheiro. A gente pode mudar muitas coisas no Brasil, no mundo. Na nossa cidade. Ser relevante no cumprimento da missão. Uma igreja missional, ela é relevante. Jesus disse, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que seja glorificado o meu Pai que está no céu. As palavras finais de Jesus sempre são as mais importantes. Quando ele vai lá em Mateus 25, ele diz, eu estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste, eu estava enfermo, foste me ver, eu estava com fome e me deste de comer, quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizestes. Quer louvar a Deus, irmãos? Cuide dos necessitados, cuide do outro. Não tem louvor melhor para Deus do que esse. Quer agradar a Deus? Cuide dos mais carentes. Ele salva a todos, mas ele diz para os ricos que os ricos têm que mudar de posição. Ele vai jantar na casa de um e diz assim, é mole, convidar alguém que pode pagar o jantar depois, convide aquele que não pode retribuir em nada a você. Esse é o jantar que agrada a Deus. Ele encontra um jovem rico que diz que está cumprindo a lei, um religioso legal, faz tudo direitinho. Aí Jesus fala, falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Um Deus que se preocupa com quem de fato tem grandes preocupações. Pare de focar em você. Quer ser santo? A maior santidade que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode viver, é viver a prática da justiça para com o outro. Não há nada mais poderoso, não há nada mais amoroso do que cuidar de gente. Compaixão na canção que vocês cantaram. Jesus, vendo as multidões, teve compaixão por elas. Bom, Atos capítulo 13, só para vocês irem embora almoçar, vocês que querem comer, diz que havia 5 líderes naquela igreja, profetas e mestres. E o Espírito Santo, eles em oração, diz assim, eu quero Barnabé e eu quero Saulo. Com isso eu termino dizendo, uma igreja missional, ela dá ao mundo o que ela tem de melhor. Uma igreja missional dá da sua melhor, da nata da liderança, para atender às demandas de transformações do mundo. Se o apóstolo Paulo não saísse de Antioquia, eu sei que Deus poderia usar outra pessoa,
mas foi por causa do papel que Paulo teve no mundo, de operar na Europa, de fazer com que o evangelho pudesse ir avançando para o mundo a partir dali, que chegou até nós, séculos e séculos depois, por causa da atitude desse homem, que nós devemos muito agradecer a Deus no seu empreendimento missionário. Um homem que decidiu viver sua vida em favor daqueles que nunca ouviram o evangelho de Jesus. Seu tempo na terra está contado. E nós precisamos, irmãos, mostrar para Deus nossas mãos um dia. Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. A reforma tratou de mexer com um papel errado que a outra igreja estava mexendo com relação à salvação. De fato, a salvação não é por obras. Mas não esqueça o versículo 10 de Efésios, por favor. Você sabe por que você foi criado? Você sabe por que você nasceu? Alguns poderão dizer: eu nasci para o louvor de Deus, para ficar cantando. É mais que isso. Versículo 10, se você ler, está escrito: porque somos feituras suas, criados em Deus, para as boas obras em Cristo Jesus. Queridos, quais são as suas obras? A minha obra foi botar a parede da igreja. A obra do Senhor vai além dos templos. A obra do Senhor é trabalhar em prol desses viciados que precisam de recuperação. A obra do Senhor é cuidar dos famintos, dos necessitados. A obra do Senhor é ampla, é mais profunda. É pregar o evangelho integral para todo ser, na sua perspectiva integral. Que vocês se tornem cada vez mais e melhor, para que ano que vem, quando vocês realizarem o 7º congresso, vocês possam trazer aqui testemunhos mais consistentes ainda de pessoas que ao longo de um ano vocês alcançaram para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temor. Enche meu viver, a minha vida inteira, pra seguir teus passos, a ti me render.
cantamos para a glória do Senhor Jesus. Por isso posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Obrigado, Jesus. Glória a Deus.